Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: Boa noite, André. O que faz um homem viajar mais de 300 quilômetros e fazer questão de ir a lugares públicos na minha cidade, se passando por namorado e sumir? Olha, meu bem, eu tô para dizer para você que ele é casado. Tô para dizer... Não, mas ele faz questão de ir em locais públicos na minha cidade, se passando de namorado. Sim, bem, mas a sua cidade está a 300 quilômetros da dele. Viu, querida? 300 quilômetros. Eu já vi tanto isso acontecer, bem. Nossa Senhora. Eu já vi, aliás... olha só. Me recordei até de um caso de quando eu estava fazendo filosofia lá atrás, meu Deus do céu, em 1997. Na verdade, eu tomei posse dessa história, que eu, em 98, 99, que aí entrou, numa outra turma, entrou um rapaz para fazer filosofia. Então, eu estava na frente, ou eu estava no segundo ou já no terceiro ano. E aí ele começou a contar essas histórias e tal, e a gente ficava passado com as histórias. Lógico que ele contava para um grupo restrito de pessoas, tipo eu e mais uns 2 amigos, a gente ficava passado com as histórias dele. E, gente, tudo verdade, porque a gente acompanhou, inclusive, vendo a pessoa. Ele era de uma cidadezinha muito pequena, e nessa cidadezinha, bem pequenininha, ele conheceu um cara que era casado, e esse cara mantinha um relacionamento tão abusivo com ele, chegou até por revólver, ele pulou do carro com o carro em movimento, as histórias que ele contava, e eu que nunca nem tinha vivido experiências, eu ficava bobo de escutar aquelas histórias. E por que eu me lembrei dessa história? Porque esse cara casado, e como eles moravam numa cidadezinha pequena, ele combinava, por exemplo, ele ia para um determinado lugar, esse colega meu, ele ia para um determinado lugar, o cara passava lá, pegava ele e eles iam para uma cidade, e olha, não era nem 300 quilômetros, eles iam para uma cidade a 150 quilômetros, mais ou menos, 100 quilômetros da cidade deles, dessa cidadezinha. E lá, eles viviam como namorados, em locais públicos, pizzaria, os restaurantes, cinema. E eu tô falando assim, coisa de 100 quilômetros, 150 quilômetros da cidade deles. Lá era um casal. E o cara casado, sendo que lá na cidadezinha ninguém podia nem sonhar que ele era gay, que ele saía com um homem, que não sei o quê. Entendeu, minha querida? Então, a hora que eu tava falando, eu ia contar de um outro caso que eu recebi em atendimento aqui, mas pum, veio essa história desse meu colega lá atrás, quando eu nem sonhava que um dia eu fosse trabalhar com essas coisas, mas essa história, pum, quicou aqui na minha cabeça. Por aí você vê. Agora você imagina, 300 quilômetros, ele tá, sabe, a formiga, ela vai cortar a folhinha longe do formigueiro, Se ela não quer ser pega, ela vai lá cortar a folhinha longe do formigueiro. E aí tá tudo bem. E você achando, gente, ele vem aqui, ele sai comigo, casado ele não é. Casado ele não é. Claro, veja bem, eu não estou também aqui afirmando que sim, pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo que por vezes as pessoas se apoiam nisso. Não, ele vai comigo em local público, ele aparece aqui comigo como se fosse meu namorado. Então, casado ele não é. A pessoa pega isso como se isso fosse uma regra. É só isso que eu estou questionando. Eu não estou aqui afirmando, minha querida, ele é casado. Porque senão a gente está fazendo uma outra regra. Não. É só para dizer, olha, meu bem, cuidado. Ele pode ser casado. Não, André, eu já olhei as redes sociais, eu vi tudo, já descobri. Eu tenho uma amiga que conhece ele lá nessa cidade que ele mora, não sei o quê. Ele não é casado. Bom, não é casado. Então, agora, meu bem, só porque ele faz questão de estar em locais públicos na sua cidade, sair com você aí, significa que ele quer algo sério? Não. Um homem da sua cidade mesmo pode ter saído com você, te levou para restaurante, não sei o quê, transou com você e depois sumiu. Mesmo morando na sua cidade. Mas aqui, eu tenho a impressão que você quis dizer que ele sai em lugares públicos na sua cidade, passando como namorado, porque você quis dar a entender que casado ele não é. Eu acho que foi essa a sua intenção ao enfatizar isso aqui. Nossa, ele anda 300 quilômetros, depois ele some. Então assim, o que faz ele andar 300 quilômetros? Quer cortar a folha
longe do formigueiro. Essa é a explicação que mais está se encaixando na minha cabeça agora, minha querida. Porque um homem que só queria sexo, ele não ia se dar o trabalho de andar 300 quilômetros só por sexo. Se ele fosse solteiro e só tivesse a fim de sexo, porque depois ele vai querer dar o ghosting, andar 300 quilômetros para dar ghosting? Ou seja, para desaparecer? Andar 300 quilômetros para ter sexo e depois sumir? Não faz muito sentido. Então, preste atenção, abra os olhos, porque às vezes, tá vendo? Nossa, o cara vai andar 300 quilômetros para vir me ver, meu Deus, eu sou muito gostosa mesmo. Aí eu fico paranoica com isso. Aí, né, como eu acho que ele andou 300 quilômetros, então isso me faz muito especial, aí eu fico paranoica, eu fico obcecada por esse cara, eu quero cada vez mais a validação dele. Aí eu fico desesperada por ele some, ele volta, e quando ele volta eu aceito, porque eu preciso dessa validação. Então, cuidado com todo esse processo, gente. Se a gente não ficar esperto, a gente se ferra. Quer vir aqui para atendimento online, para a gente poder bater papo, para eu poder me aprofundar na sua história, para eu conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá vai ter as opções de atendimento, vai ter os valores, tudo certinho, certo? Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.